Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a live de hoje. E com o mesmo costume que tenho, de falar da palavra de Deus, mas também falar da nossa vida itinerária, aqui. Porque se nós falássemos só acerca do que está aqui, ficariam para trás vários tipos de aprendizagem que deveríamos ter para poder conseguir fazer o que está aqui, certo? Porque quando tem alguma coisa escrita em um livro ou em uma revista que você tem que saber o conteúdo, você já tem a finalidade. Você já sabe o porquê que você tem que aprender, você tem que ler, você tem que estudar um livro. Quando nós lemos esse livro, muito especial, a Bíblia, nós estamos lendo para descobrirmos os rumos, o que temos que fazer. Ele é uma bússola. E aí, nós temos que saber o que estamos fazendo, se está dando certo aqui. O que nós fez há tempos atrás, se pecamos depois tendo conhecimento aqui. E aqui nós estamos descobrindo para onde queremos ir, mas também temos que aprender aqui como fazer para ir. Como comportamento, para que não venha nos trazer algo que nós nem gostaríamos de ter. Então, a nossa vida, a vida é um segredo, Um segredo que Deus a fez assim, e só Ele pode desvendar esse mistério. Vamos comparar da seguinte forma. Vamos comparar a nossa vida como ao todo, totalmente o nosso corpo, equipado de maneiras de pensar, de atitudes, de comportamentos, como uma máquina. E, por sinal, muito frágil, Imagina você que a carne é o quê? O que pode mostrar tão grande resistência num corpo carnal? Por isso alguém se mata, ou alguém mata essa pessoa, ou até mesmo um pequeno machucado aí no corpo, às vezes por certas infecções, levam à morte. Isso significa que não é tão forte assim, apesar de ser uma vida e que Deus está nela, foi Ele que fez. Mas Ele fez tão bem feito que não gastou ser revestido de aço para poder manter vivos alguns até com 100 anos de idade. Claro, tem aqueles que, como tem prazo de validade, Aqui vai mais cedo, outro vai mais tarde. Mas o que eu quero chegar não é totalmente só isso. É que máquinas tão bem inventadas dentro da ciência, no aço, ferragem possante, com o máximo cuidado de saber até que peso suporta, do nada elas param de funcionar.
Uma pecinha ali que deixa de trabalhar bem no seu devido lugar, ela para de funcionar, não é? No entanto, tem uma máquina corpo, como eu estou fazendo a comparação, que ela vai aos 100 anos. 80, 70, depende, né? Porque quem manda na nossa temporada aqui é Deus. Ele, quando coloca alguém aqui, que vem nascer aqui nessa galáxia, ele já vem programado. Não comparando mal, somos, nessa trajetória, quase que um robô, certo? Porque nós viemos para cá programado por Deus a viver tal tempo. Caso nós queremos, nós podemos interromper a nossa própria vida, que é um grande erro, né? Contra as leis de Deus, ou suicídio, ou comendo algo, perdendo noite de sono. É claro que nós vai trazer um desgaste para esse corpo, porque ele não é eterno, ele é mortal. E se ele é mortal, é porque tem suas fragilidades, né? Porque os que eu já estou dizendo aqui, que é feito de aço, de materiais muito fortes, então, e vem a fracassar. Peças se quebram. Ela saiu do lugar, não precisa nem ela quebrar. Ela deixa de fornecer o seu trabalho. E essa máquina que somos nós, nessa comparação que estou fazendo, temos todas as peças necessárias que gasta para que mantenhamos o nosso corpo vivo, certo? E cada órgão tem a sua função, eu até já tenho dito isso em algumas lives, que sem ele, alguns até passam, né? Fica mutilado, mas dá para passar. Mas aqueles mais importantes, todos são importantes, mas tem uns que é mais forte ainda. Não dá para viver sem ele, certo? Porque ele está programado a uma função que está acima dos conhecimentos do homem. Está acima. Que levam até parte da medicina a descrer, a não acreditar que Deus existe. Porque vários médicos já disseram, se tivesse espíritos, eu já tinha um encontrado, porque eu já abri pessoas e nunca encontrei o espírito dele. Porque nós temos que ver o seguinte, que quando o homem foi feito, ele não tinha movimento, mas tinha todos os órgãos que precisava. Deus tinha feito tudo. Mas para ele funcionar, gastou-se um combustível. Como máquinas, se não for por uma energia elétrica, ela tem que ter um jeito de ser movida com petróleo, um motor que gira gastando gasolina ou o que for. E o homem, depois de pronto, com todos esses órgãos, e que ninguém é capaz de fazer nenhum deles, uma coisa tão simples que é de carne em nós, a ciência nunca vai conseguir fazer um órgão. Nenhum órgão. Não estou falando nem do ser. Fizeram bebê de proveta, diz que fizeram, eu não vi. Eu ouvi falando.
Mas esse bebê de proveta, ele gastou parte de um corpo, de uma vida que Deus já havia feito. Mudando-se as coisas, animais ou plantas, eles não podem afirmar, nós fizemos isso. Não. Nós pegamos uma cópia e, baseado na ciência, encontramos produto que dê a essa criação condições de crescer mais rápido, produzir seus frutos, se for uma árvore, com mais rapidez, ou que vem um simples frango a crescer em menos prazo e até ficar maior, mas ele está simplesmente colocando numa vida que só Deus é capaz de desvendar o mistério, a parte do seu entendimento. Até porque Deus deu condições ao homem a ponto de chamar alguém na época da trajetória mais forte de Israel e dizendo, vós sois deuses, não Deus, mas deuses. Quer dizer, vocês têm tal poder, e esse poder está dentro da ciência. E esse poder não exige que essa pessoa tem que ser santo para ele adquirir, porque já veio nele. Ele veio equipado. Até aonde Deus, o próprio Deus, pode colocar suas limitações, dependendo, né, da sua maneira que você está usando essa máquina. E imagina você, uma máquina pode fazer em robôs, tal, que eu admiro muito parte da ciência. Mas você tem que programá-lo para que ele comece a execução dos seus trabalhos. E o segredo da vida que está nessa máquina que Deus construiu e deu até ao homem e a mulher, nesse sentido, fabricando gentes, mas ele não está pegando material de fora, como a ciência tem que fazer. Ele está pegando material do próprio corpo, de uma vida, tirando outra em comum, o homem e a mulher. É algo que é mistério, que faz o movimento no sistema urinário, defecar, e tudo isso parece até que uma programação, né? Passa aquele movimento intestinal e a pessoa chega a essa situação que é normal, né? Normal, mas não descoberto por que os órgãos funcionou tão bem. O sangue jogando para fora deles as impurezas, às vezes saindo pelos poros, ou até pela fezes, ou pela urina, a parte que poderia vir trazer doença. E isso ele faz sozinho, sem gastar um motor, sem gastar uma chave, uma ferramenta, um computador. Ele faz isso sozinho. Isso é que é máquina, hein? Vamos respeitar. Isso é que é máquina. E depois o movimento do cérebro que comanda toda a parte do seu corpo. Até isso aqui, ó. Eu não quero mexer mais com esse dedo. Eu quero mexer agora com o polegar. Viu? Isso é que é máquina. Isso é que é uma máquina que deveria
a própria ciência entender que há Deus e quem fez essa máquina é muito maior do que a inteligência deles. Precisa Deus provar alguma coisa? Não precisa. Por que eu falo isso? É porque nós temos que estudar o nosso próprio corpo. Que é por causa disso que muitos vêm falecer antes do tempo ou adoecer desnecessariamente. A pessoa senta numa mesa, digamos assim, eu não tenho nada com isso, e cada um, né, tem seu livre-arbítrio, mas ele senta num bar e vai ingerindo, certo? Exibindo um estômago à frente de muitos, até se sentindo que isso é maravilhoso, querendo aparecer, e esquece que esse estômago, que tem um trabalho sensacional, sem gastar chaves, sem gastar pessoas que mande fazer, ele esquece que é de carne. E vai comendo tudo que coloca na sua frente, bebendo tudo demasiadamente, sem pensar na desgraça que vai acontecer na vida dele futuramente. Certo? Imagina que deveríamos ter maior respeito por essa máquina que, crendo ou não crendo, pessoas, ela tem um condutor, como as outras máquinas que a ciência tem feito. Ela tem um piloto, um condutor dentro dessa máquina, para que ela age os órgãos na hora certa, recebe a mensagem do cérebro, certo? Para modificações, para andar para frente ou para trás, para movimentar dos olhos ao ouvido, aos dedos. Ela funciona. Ela é uma máquina automática aos olhos do povo. Mas é porque Deus colocou dentro dela, ela não foi feita um caixote, digamos assim, uma caixa para carregar verdura para a feira. O objetivo de Deus permitir que alguém venha nascer aqui, a altura que é Deus, isso não é uma brincadeira, certo? É algo muito especial. É porque dentro dessa máquina, Deus colocaria um condutor que agora ele tem o domínio. Apesar de que tem outro fora dele tentando colocar ele de outra maneira. Que Paulo chegou a dizer, o que eu quero fazer, isso não consigo, não faço, e o que não quero, isso faço. É uma grande briga dentro de mim, da minha carne, quer dizer, dessa máquina inteligente, com o meu espírito que está dentro. E eu estou tentando dirigir, mas acontece que ela é super inteligente, que é a chamada alma vivente, que alguém o mistura com o espírito. Porque muitas vezes a Bíblia fala, dando sentido que a salvação é para a alma, e com isso, não sendo examinado, eles falam que a alma é o mesmo espírito. Será mesmo que Deus seria tão idiota? Vamos respeitá-lo. Ele ia fazer duas peças com nomes diferentes e tendo que ser o mesmo? Era mesmo que um motorista, um condutor de um veículo, sentar no banco e pôr o outro no colo e o que está no colo dirigir o veículo. Porque sendo que tem que ser dois para dar rumos a esse corpo,
espírito e alma, já bagunçou o coreto. Mas não é que a Bíblia está explicando muito bem quem é alma. Alma vivente, uma essência que dá movimentos dos órgãos e que é enviado através do Espírito, que é o único que Deus tem compromisso com ele. Porque o corpo torna-se pó um dia. Essa máquina vai chegar ao final. Vai envelhecendo, vai enfraquecendo, e com o tempo, embora um segredo maravilhoso, muito inteligente, mas ela chega ao seu final. E ela vira pó, vai sepultada, derrete, acabou. Quer dizer que aquela alma vivente que eles misturam com o espírito já foi embora. Essa então não tem. Se estiver esperando salvação pela alma, tá lascado, viu? Porque a própria Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. E quem fica sem pecado aqui, hein? Quem? Levou tão forte isso aí que eles não conseguem entender por falta de revelação, que Jesus chamou o vivo de morto. Estão todos mortos. E disse mais, que quem morre aqui, a carne, ele falando, ele passa da morte para a vida. Uai, tem que morrer para poder viver? Como que fica isso? É porque não tem explicações. Ou não aceitam opiniões. É por isso que está o nosso evangelismo, nosso não, graças a Deus que eu estou fora disso. O evangelismo que está tomando conta do mundo está virando um desastre. Está virando brincadeira nas redes sociais. Está servindo de piada, está servindo de negócio, está servindo de shows. É por isso. É porque não aceitam o evangelho genuíno, legítimo, a palavra original. Se eles voltassem um pouquinho atrás e enxergassem que Deus é o motivo deles estarem aqui, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele te fará. Pronto. Entrega sua vida para ser dirigida para quem? Para um ser inteligente que fez ela. Não fica procurando alguém para tomar o volante da sua mão, não. Porque senão, eu fui acidentado uma vez, e até hoje, graças a Deus, Deus me fez um grande milagre, mas mesmo assim eu ainda fiquei com uma certa deficiência. Não posso pegar muito peso. Sabe por quê? Porque o meu condutor era irresponsável. Enquanto eu queria viver e ficar do lado de Deus, eu não estava nem aí para Deus, contando piadas pornô, e eu sentindo mal, pedi o elemento. Falei, deixa eu dirigir um pouco. A minha intenção era, porque ele estava correndo demais, saindo fora da estrada e entrando na estrada, e um despenhadeiro ao lado, e eu vendo a qualquer momento entrar lá. Até fazer uma oração em espírito eu fiz, meu Deus, misericórdia de nós. E ele me disse, eu já sei por que você quer pegar o volante, porque você quer andar devagar. E isso mesmo. Vai mais devagar quando se tratar das coisas de Deus. Ninguém arrisque brincar com Deus, não. Não vai vendendo o que é dele ou tomando a direção que só ele pertence, não. E aí, veja bem o que aconteceu. Uns 5 minutos depois que eu disse para ele, deixar eu dirigir, que ele disse que eu queria andar devagar, e até sorrindo da minha cara,
e disse a palavra: eu gosto de alisar por cima. Eu não podia tomar o volante da mão dele, até porque aquele carro ia ser meu daqui a pouco, mas ainda não era. E nós íamos negociar. 5 minutos depois, o que aconteceu? Fomos para dentro do despenhadeiro. Foi o maior desastre que eu já vi em toda a minha vida. Onde 5 pessoas, eles se acabaram. Eu fui que fiquei melhor. Porque eu havia orado a Deus: Senhor, salva a nossa vida. Certo? Mas é isso que temos que fazer, amigo ouvinte. Deixe que os outros brinquem com Deus, mas afastem do tal. Afastem do tal. Porque as palavras bonitas que ele tem não chegam nunca ao que Deus às vezes requer de você. E aí você está perdido. Nós não precisamos aprender nada vindo por terceiro. Deus já nos fez super inteligente com a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos alcançar por nós mesmos. Nem toda firma terceirizada ela vem com bom retorno. Certo? Então, é isso que temos que fazer, amigo ouvinte. Eu peço que você deixe o like e, se houver importância, que se inscreva nesse canal e pode compartilhar para me ajudar a manter esse canal no ar, porque nesse canal não há interesse financeiro, viu? O meu interesse é unicamente passar as minhas experiências para ajudá-los a não colocá-los vocês a presa fácil na mão de artistas que está existindo por aí. Ah, mas você só fala com a sua nisso? Sim, porque esse é que é o importante, viu? Eu agradeço a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Agradeço a Deus acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.